Pessoal, boa noite. Vamos começando então nossa novena de formação sobre o Espírito Santo, que faz parte desse projeto de seminário de formação católica, ok? A gente transmite agora aqui essa novena até domingo, Pentecostes, aqui na Missão Ana, depois vai ser lá no meu perfil, e também no Facebook, na página do Evangelizar Nossa Missão. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com o tema A Graça Santificante, ok? Um grande tema que fala a nossa teologia católica, teologia mística, ok? A Graça Santificante. Vamos começar então fazendo uma oração ao Espírito Santo, uma oração que é uma oração da Ordem do Carmelo de Portugal, uma oração ao Espírito Santo pedindo os dons. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, concedei-nos o dom da sabedoria, a fim de que cada vez mais apreciemos as coisas divinas e, abrasados pelo fogo do vosso amor, prefira com alegria as coisas do céu a tudo que é mundano, e me una para sempre a Cristo, sofrendo neste mundo por seu amor. Espírito Santo, concedei-nos o dom do entendimento, para que, iluminados pela luz celeste da vossa graça, entendamos bem as sublimes verdades da salvação e da doutrina da santa religião. Espírito Santo, concedei-nos o dom do conselho, tão necessário nos melindrosos passos da vida, para que escolhemos sempre aquilo que mais seja do vosso agrado. Siga em tudo a vossa divina graça e saiba socorrer o meu próximo com bons conselhos. Espírito Santo, concedei-nos o dom da fortaleza, para que eu fuja do pecado, pratique a virtude com santo fervor e afronte com paciência e mesmo com alegria de espírito o desprezo, o prejuízo, as perseguições, a própria morte, antes de renegar por palavras e obras a Cristo. Espírito Santo, concedei-nos o dom de ciência, para que conheçamos cada vez mais a nossa própria miséria e fraqueza, a beleza da virtude e o valor inestimável da alma, e para que veja sempre claramente as ciladas do demônio, da carne, do mundo, a fim de as evitar. Espírito Santo, concedei-nos o dom da piedade, que tornará delicioso o meu trato e colóquio convosco na oração, e me fará amar a Deus com íntimo amor, como a meu Pai, a Maria Santíssima e a todos os homens como meus irmãos em Jesus Cristo. Espírito Santo, concedei-nos o dom do temor de Deus, para que nós nos lembremos sempre com suma reverência e profundo respeito à vossa divina presença. Trema com os próprios anjos, como os próprios anjos diante da vossa divina majestade, e nada receie tanto como desagradar-vos. Vinde, Espírito Santo, ficai conosco, e derramai sobre nós as vossas divinas bênçãos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós vamos então falar hoje, o nosso tema é a graça santificante. Antes de tudo, vamos ler a definição pelo nosso teólogo, Padre Antônio Roio Marim. Neste livro, O Grande Desconhecido, ele conceitua, ok? Padre Antônio Roio Marim, grande místico, doutor em teologia mística, ok? Ele conceitua o que é a graça santificante. Ele diz assim: a graça santificante pode ser definida como um dom sobrenatural infundido por Deus em nossas almas para nos dar uma participação verdadeira e real de sua própria natureza divina. Fazer-nos seus filhos e herdeiros da glória. É isso. Vou repetir, preste atenção porque nós vamos, toda a nossa formação hoje nós vamos esmiuçar essa definição. A graça santificante pode ser definida como um dom sobrenatural infundido por Deus em nossas almas para nos dar uma participação verdadeira e real
de sua própria natureza divina, fazer-nos seus filhos e herdeiros da glória. Amém. Meus irmãos, primeiro é um dom. Primeira coisa, é um dom gratuito. E como o dom é gratuito, é de graça, é imerecido, nós não merecemos. Deus, na sua grande benevolência, nos derrama esse dom da graça santificante. É claro que há uma certa... Deus conta com uma certa participação nossa. Não é totalmente dom, não é totalmente graça. Tem que ter uma certa participação, uma certa predisposição, um certo sim nosso. Depende de um pouco de liberdade nossa de querer o bem de Deus, de querer a graça santificante, de querer a santidade, de querer o céu. Mas, por mais que a gente queira, se Deus não derramar por livre e espontânea vontade dele, nada acontece. Né? Por mais que a gente faça, a gente não merece. Quem torna-nos merecedores é o próprio Senhor. Ok, meus irmãos? Então é um dom gratuito. Ele é sobrenatural. É um dom sobrenatural. Quer dizer, é um dom que está acima das coisas naturais. As coisas naturais criadas. Né? Acima da natureza. É uma realidade divina. É um dom divino. É um dom que vem direto da Trindade. É um dom divino. E por ser um dom divino, por ser um dom que vem direto da Trindade, por ser um dom sobrenatural, ele está acima de toda a criação. De toda a criação. E o que é a criação? O Antônio Rui Marinho, ele escalona os graus da criação. O primeiro grau é o mineral, ok? O grau mineral, que são as pedras, não tem vida. Deus criou as galáxias, o universo, as estrelas, os planetas, tudo. Deus criou o reino mineral, ok? Deus criou o reino vegetal, é o segundo grau. São agora que contém, né, parte física, mineral, mas agora tem vida. Tem vida. Há um terceiro grau nessa criação, que é o reino animal, ok? Agora, também tem o seu aspecto mineral, né? Estrutura, estrutura física, tem a vida vegetal e tem agora a animação, né? O animal, ele é animado. E o quarto grau é o homem. O homem que também é mineral, tem a vida vegetal, animal, e o homem é superior, o homem tem inteligência, o homem tem alma. E o último grau são os anjos. O quinto grau é os anjos. Que os anjos aí eles já não têm o mineral, ok? Mas eles são seres espirituais criados por Deus. Olha como que o Antônio Rui Marinho explica como que o homem faz parte dessa criação, né? Desse escalonamento que nós fizemos 5 graus, né? O mineral, vegetal, animal, homem e anjo. Olha o que ele diz do homem. Como disse São Gregório, ele está citando São Gregório Magno, uma espécie de microcosmos. O homem é um mundo em miniatura. Porque o homem resume toda a criação. Né? Ele existe, o homem existe como os minerais existem. O homem vive como os vegetais vivem. O homem sente como os animais sentem. O homem entende como os anjos. O homem tem o seu lado, a alma, o lado espiritual que os anjos têm. O anjo não tem a parte mineral. Mas o homem, ele é o resumo de todo o cosmos, o ser humano. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Os espíritos puros, os anjos, não têm corpo, nem mescla alguma de matéria. São por isso naturalmente superiores ao homem, postos que estão mais próximos do próprio ser de Deus. Mas eles não são esse microcosmos de toda a criação. Então, meus irmãos, a graça santificante, ela é uma graça sobrenatural. Ela está acima de todo esse criado. De tudo. Até dos anjos. A graça que vem do Pai. A graça que vem da Trindade. Olha que interessante
esse estudo teológico da graça santificante. Ok? É uma realidade divina acima da criação natural. É uma centelha de Deus derramada sobre nós. É uma centelha do eterno, do divino derramada sobre nós. Só Deus pode infundi-la na alma. Só Deus é capaz de infundir essa graça na nossa alma. E ele infunde na alma, não no corpo. É a nossa alma que recebe essa graça. Essa graça ela não é percebida pelos sentidos, ok? Nós temos os 5 sentidos, não é isso? O olho, o ouvido, né? O olfato, o gosto, o tato. E tudo que a gente conhece do que é a vida, a gente conhece por esses 5 sentidos. São esses 5 sentidos que nos faz conhecer o que é o mundo, o que é a vida, desde quando a gente era bebê até hoje. Você conhece o que é o mundo pelos seus 5 sentidos. Tira os seus 5 sentidos para você ver, você não vai perceber mais nada. Então tudo que a gente percebe é pelos 5 sentidos. Percebe naturalmente, percebe na natureza, percebe no nível natural. Só que a graça divina, ela é no nível sobrenatural. Então ela é imperceptível aos sentidos. Olha que interessante. Você não vai perceber ela pelos sentidos. Mas ela é uma realidade autêntica. É uma realidade que nos faz filhos de Deus. É uma graça que Deus nos dá que nos faz filhos de Deus. Vamos pegar Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. São Paulo, apóstolo, faz nessa carta aos Romanos, ele diz assim: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Meus irmãos, essa formação, para quem chegou aí, está meio perdido, ela faz parte de uma novena formativa. Então, nós temos aí várias temáticas que fomos tratando, né? O Espírito Santo no Antigo Testamento, na história da igreja. Ontem nós vimos, né, na vida da igreja, a parte 2, e hoje a gente está na graça santificante. Então a gente vai pegar aqui esses textos do próprio São Paulo, ok? Então ele diz assim: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo, deixa eu desabilitar aqui a notificação, acho que eu esqueci de desabilitar, senão a gente vai ter interrupções aí na nossa live, ok? Deixa eu desabilitar aqui, me perdoem aí, pra gente não ter problema aí, né? Pera aí, pessoal. Beleza. Vamos lá. Então, continuamos aqui no versículo 7. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. O texto é curto e grosso. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é de Cristo. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor,
mas recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que interessante, fecha com sofrimento, o que nós discutimos ontem. E como ele fala que esse Espírito Santo nos faz filhos, filhos de Deus. O Espírito Santo tem a capacidade de nos tirar desse mundo natural. Nós somos homens, criaturas de Deus. Mas esse Espírito Santo, graças à nossa vida no Espírito, graças a nós não vivermos só na carne natural, no mundo natural animal, se nós vivermos no Espírito Santo, aquilo que Jesus falava a Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. É essa vida no Espírito que nos dará a vida com Deus. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus do morto habita em vós, ele que ressuscitou Jesus dos mortos dará vida aos vossos corpos mortais. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo é que nos dá a capacidade e o dom de ser filho de Deus. É esse Espírito de Deus que derrama-se sobre nós e nos dá esse Espírito de adoção do qual clamamos Abba, Pai. É Ele que dá testemunho em nós e nos faz herdeiros de Deus, meus irmãos. Nós saímos do estado de criatura para filhos. Mas isso, se formos de Cristo, se vivermos uma vida no Espírito, a graça santificante é a vida no Espírito. O tema poderia ser a vida no Espírito. Mas eu quis botar graça santificante porque poucos conhecem esse termo. A vida no Espírito é a graça santificante que nós precisamos buscar. E faz parte do sofrimento. Faz parte das dificuldades isso, a vida de filho de Deus. Até ele fala no versículo 18, diz assim: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória futura que nos deverá ser manifestada. Por mais que tenhamos sofrimento, isso não é nada perto da grandiosidade, da glória que Deus vai manifestar na nossa vida, como filhos de Deus. Isso é lindo, meus irmãos. Lindo. E sobre essa adoção e filiação divina, eu vou citar mais um trechinho do Padre Antônio Roio Marim, que ele diz assim, eu gosto sempre de citar porque nos dá um pouco mais de segurança, né? Um pouco mais de segurança para que a gente possa aí, trazer para vocês um conteúdo mais fiel à igreja. Olha a comparação que o Padre Antônio Roio Marim faz nesse livro aqui. Quando uma criança órfã de pai e mãe é adotada legalmente por uma família caritativa, recebe dela uma série de bens e vantagens, entre as quais se destacam o sobrenome da família adotante e o direito aos bens que se lhe abona em herança. Mas há algo que não lhe dão. Há algo que não lhe dão e que jamais poderão lhe dar: o sangue da família. Esta pobre criança tem o sangue que recebeu dos seus pais naturais, mas de modo algum o de seus pais adotivos. No entanto, quando Deus nos adota pela graça, não só nos dá o sobrenome da família divina, filhos de Deus. Olha que lindo isso. Não só Deus nos dá o sobrenome da família divina, da Trindade, filhos de... Esse é o nome nosso, sobrenome nosso da família. Alessandro, filho de Deus. E você pode falar aí, Maria, filha de Deus. Tatiana, filha de Deus. Helena, filha de Deus. Não é isso? Hilda, filha de Deus. Joelma, filha de Deus. É o nosso sobrenome espiritual. Não só Deus nos dá o sobrenome da família divina e o direito à futura herança, o céu,
senão que nos comunica de forma muito real e verdadeira a sua própria natureza divina. Empregando uma linguagem metafórica, posto que Deus não tem sangue, mas que encerra no fundo uma realidade sublime, poderíamos dizer que a graça é uma transfusão de sangue nas nossas almas. Olha que lindo. Em virtude dessa divina transfusão, deste enxerto divino, a alma se faz de tal modo participante da vida mesma de Deus, que não se nos dá direito de chamar-nos filhos de Deus, mas também nos faz seus filhos efetivamente. Por isso exclama, estupefacto, o evangelista São João: considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Isso está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Então, meus irmãos, o Senhor nos adota na sua família e nos enxerta o seu sangue na nossa alma, que é a graça santificante. Então nós nos tornamos filhos de Deus de fato. Pela graça somos, pois, verdadeiramente filhos de Deus por adoção, mas por uma espécie de adoção intrínseca, que nos incorpora realmente à família de Deus, em qualidade de verdadeiros filhos. Esse é o grande teólogo místico, né? Antônio Roio Marinho. Meus irmãos, no livro de Gálatas, vamos pegar aí na Bíblia, continua o apóstolo Paulo falando destas verdades. Capítulo 3, versículo 26b, ele diz assim, Gálatas 3, 26b. Ele diz assim: todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Olha que maravilha. A partir deste momento nós fazemos parte do povo sagrado de Deus. E no capítulo 4, versículo 4 até o 7, ele vai dizer o seguinte: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o quê? O Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. Olha que lindo isso. Então essa graça santificante, essa vida no Espírito, essa vida em Cristo, nos dá a graça, nos dá a capacidade, a graça de sermos filhos de Deus e de sermos herdeiros de Deus, herdeiros do céu. Sobre essa questão de herança, herdeiros, o que é herdeiros? É que tem herança. Mas peraí, herdeiros? E aí o Roy Marinho faz uma comparação aqui. Entre os homens, os filhos não herdam, senão quando morre o pai, não é isso? Só herda quando morre o pai, né? E tanto é menor a herança quanto maior o número de herdeiros. Então se tem 10 filhos, a herança vai ser menor. Se tiver um filho só, a herança é maior, né? Depende do valor da herança também. Mas o nosso Pai, que vive e viverá eternamente, nosso Deus Pai, e com Ele possuiremos, vive e viverá eternamente. Ele é eterno, Ele não vai morrer. Não precisa de morrer para a gente receber herança. Ele é eterno.
e com ele possuiremos uma herança tal que apesar do imenso número de participantes dessa herança, não experimentará jamais a menor míngua ou diminuição. Porque esta herança, ao menos nos seus principais aspectos, é rigorosamente infinita. É o próprio Deus. A nossa herança é o próprio Deus, uno em essência e trino em pessoas. Contemplado, amado e gozado com deleites inefáveis e embriagantes que nesta vida terrena não podemos nem sequer imaginar. Nos serão comunicadas todas as riquezas internas da divindade. Tudo que constitui a felicidade mesma de Deus e lhe proporciona um gozo infinito e eterno. São as perfeições insondáveis da divindade. Finalmente, Deus porá à nossa disposição todos os seus bens exteriores, sua honra, sua glória, seus domínios, sua realeza e todos os bens criados que existem no universo inteiro. Vocês acham exagero, meus irmãos? O próprio São Paulo diz na Bíblia, primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 22, tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Tudo isto, continuou o padre Rui Maria, tudo isto proporcionará à alma uma felicidade e alegria inexplicáveis, que culminará plenamente em abundância transbordante todas as suas aspirações e anelos. E tudo isso receberá a alma em graça, como herança devida a título de justiça. Ela tem direito a isso. A graça, como já explicamos acima, é inteiramente gratuita. Um dom imenso de Deus que ninguém pode merecer, deste ponto de vista natural. Mas uma vez possuída, nos dá a capacidade de merecer o céu a título de justiça. Uma vez que a centelha divina está aqui, ela anela ao céu por voltar ao céu. Então há uma certa justiça divina aí. Há um perfeito paralelismo e correspondência entre a graça e o céu, que há também entre o pecado mortal e o inferno. A graça é como um céu em potência. É como uma semente do céu em nós. Jesus não falava isso? O reino dos céus já está no meio de vós. A graça, olha que lindo isso, é como o céu em potência. Não há entre a graça e o céu mais do que diferença de grau. Não essencial, é a própria vida sobrenatural em estado inicial ou em estado consumado. Então, a nossa vida celestial já começa aqui na graça santificante, na vida no Espírito. O céu já começa. O céu já começou, meu irmão. A criança não difere especificamente do homem maduro. É um adulto em germe, não é isso? Eu sou o mesmo de quando eu estava 2 anos de idade. Eu sou o mesmo, Alessandro. Só que eu era o quê? Uma semente. Eu era um germe. Eu era, estava nascendo. Mas eu sou o mesmo. E assim a graça é o mesmo céu que se derrama em nós. Isso mesmo ocorre com a graça e com a glória. Por isso pôde descrever São Tomás de Aquino com toda essa exatidão teológica que a graça não é outra coisa senão um começo da glória em nós. Ei, São Tomás de Aquino, a graça é o começo da glória em nós. Meus irmãos, esse derramar dessa graça é a divindade descendo sobre nós. São Pedro diz isso na sua carta. Primeira carta, vamos terminar a nossa formação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A carta de Pedro diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que pela justiça do nosso Deus e Salvador alcançaram por partilha de fé uma fé tão preciosa como a nossa. Graça e paz vos sejam dados em abundância. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Olha só, por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por este meio
participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Meus irmãos, São Pedro diz que nós participamos da natureza divina. Nos tornamos partes de Deus. Nos tornamos convivendo com Deus. Não é que o homem se torna Deus. Não, não é isso. Não é panteísmo também. Mas é participante por pura graça divina. Por ele derramar essa graça que vem dele, do Pai. Ele me faz um com ele. E é isso. Eu esqueci que eu tenho que terminar com João 17. Porque é isso que Jesus diz. O próprio Jesus diz aqui, ao orar ao Pai, ele diz assim: não rogo somente por eles, os apóstolos, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, nós, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Olha a união. Olha a união nossa com o divino. Deles a glória que me deste. Jesus nos deu a glória. Para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim. Para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Então, meus irmãos, o Senhor nos chama a estar numa unidade com o divino, com a Trindade. Nós somos chamados a participar da natureza divina. Então, todo esse derramar do Espírito Santo, esse derramar das graças, esse derramar dos dons, das virtudes, vem para me transformar num Alessandro novo, num homem novo, numa nova criatura, que agora vive no Espírito, que abandona o homem velho, que larga as práticas só animalescas, e eu começo agora a agir como homem de Deus, como filho de Deus. Então a gente tem a graça do Espírito Santo, a gente tem os dons do Espírito Santo para nos auxiliar, para estarmos em santidade. É esse o caminho, meus irmãos, do céu. É esse o único caminho do céu. Jesus falava, se não nascer de novo, não poderá. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. É esse o único caminho ao céu, o caminho dado por Jesus. O caminho da vida com Cristo, o caminho da vida com o Espírito. Façamos então a nossa oração finalizando, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por esta meditação do dia de hoje. Pedimos, Senhor, essa graça santificante, Senhor, que nós possamos guardar o estado de graça, Senhor, renunciando aos pecados, principalmente aos pecados mortais, Senhor, para que nós possamos viver na graça. Vem, Espírito Santo, vem em socorro das nossas misérias, da nossa pequenez, do nosso nada, Senhor. Não somos nada e necessitamos da Tua graça, da Tua glória. Senhor, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor, para que possamos clamar junto com o Espírito, Abba, Pai. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, até amanhã, último dia da novena. Não percam, às 10 horas, a gente está aqui de novo, tá bom? Deus abençoe a todos, compartilhe